Olá! No vídeo de hoje eu vou explicar como planejar o teu texto antes de iniciar a escrita da redação. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? Aqui então nós temos uma proposta de redação voltada em estilo da Fundatec para a Polícia Civil. Então, essa é uma das propostas que eu elaborei, para os meus alunos. E um ponto muito importante que a gente precisa se atentar aqui é que antes da gente fazer isso aqui, rolar, cadê o tema? Tá, achei. O uso de informações virais da internet em investigações criminais. Eu sei, a gente faz isso porque a gente quer saber o tema, né? E aí, depois da frase temática, o padrão da Fundatec é colocar questões. Então, vai ter lá 2 questões na lógica, pensando a Fundatec, a prova da PC de 2017, né? Que ela também disponibilizou o tema e 2 questões. Os gatos estão agitados. Numa lógica, é natural que a gente tente olhar direto para as questões, para a frase temática da prova. Então, quando eu olho o uso de informações virais da internet em investigações criminais, eu já consigo pensar em viralização de conteúdo na internet, então essas informações virais são nesse sentido, e o possível impacto, né, que isso pode acontecer nas investigações criminais. Então, a gente tem aqui embaixo, nas questões, de que forma a viralização de conteúdos pode comprometer o andamento da investigação policial e quais medidas e protocolos podem ser adotados para que a polícia utilize informações virais de forma eficiente e segura. Então, o teu texto vai ficar refém em responder essas 2 questões. A primeira vai responder a questão 1, então a gente vai ter o desenvolvimento focado na argumentação sobre essas formas de viralização e o comprometimento disso no andamento de uma investigação policial. E na questão 2, a gente vai focar em responder lá no D2 as medidas e protocolos que podem ser adotados para que a polícia utilize informações virais de forma eficiente e segura. Esse é o objetivo que a gente já tem de prévia aqui em relação ao conteúdo da prova, da proposta, do que está sendo solicitado pela banca. Só que, para além disso, não é em vão que nas provas e nas propostas de redações a gente tem textos de apoio. Então, eles são muito importantes porque é neles que normalmente a banca vai nos direcionar para um pensamento. Prof, mas e se o tema for totalmente diferente daquilo que está sendo pensado? Muito improvável que isso aconteça. Embora o tema em si, o texto em si não te direcione para exatamente o que está sendo perguntado lá na proposta, ele vai te levar para o campo daquele assunto. Então, por exemplo, na PC 2017, a gente teve o assunto tecnologia. Então, os textos lá da prova de língua portuguesa falavam sobre tecnologia, comentavam sobre esse assunto. Não especificamente sobre o assunto da tecnologia no cotidiano policial. Não era nesse sentido. Já o tema da proposta era isso, né? Levar essa tecnologia para o dia a dia da polícia. Porém, a temática em si era sobre isso, o assunto abordava isso. Nos meus textos de apoio aqui, a gente tem o seguinte: o primeiro, a situação é sobre os veículos são autorizados para exibir cenas de violência e geram polêmica. Bem especificamente, naquele ponto de que aconteceu em que um agressor, desferiu 61 socos contra uma mulher, sua ex, namorada. E aí, isso gerou uma certa polêmica em cima disso, obviamente, porque as mídias, todo o perfil que você entrava, seja nas redes sociais ou no canal de TV aberta, estava passando aquela agressão, estava passando aquela situação. Então aqui a polêmica foi gerada muito nesse excesso de repetição da violência, porque isso pode problematizar, a gente pode levar para uma problemática de que está acontecendo tanto, está aparecendo tanto, que isso pode até banalizar a violência, e achar só mais uma que foi agredida, só mais uma, e isso é muito problemático, num contexto de violência doméstica, num contexto de tentativa de feminicídio. Então aqui, esse texto inicial, ele aborda essa temática, da problemática da mídia ficar passando em looping,
essa violência ali, essa situação, e não focar em outro ponto que é o ato do agressor, tentar entender esse outro viés e não só a situação da violência em si. E no texto 2 se fala sobre o papel da mídia e a sua influência na sociedade contemporânea. Então, o texto 2 ele também vai te trazer algumas informações em relação à problemática dessa função da mídia, porque a gente sabe que, inclusive está aqui, que a mídia é um veículo crucial para a disseminação de informações sobre crime e a justiça criminal. Só que a gente vê muito mais o conteúdo de crime, né? Porque se pensa o que vai acontecer com aquela pessoa, se ela vai ser presa, quanto tempo vai ficar, não vai ser presa, vai pagar fiança. Tem N possibilidades ali dependendo do tipo de crime. Então esse texto ele aborda esse ponto e a ação da mídia nessa influência no nosso ponto de vista, no nosso posicionamento, né? Porque a gente sabe que tanto as redes sociais hoje, enquanto mídias sociais, quanto as grandes mídias, que são as TVs abertas e outros canais de comunicação, eles acabam, sim, tendo uma certa influência no nosso pensar, no nosso posicionamento em relação a alguma coisa, porque a gente está vendo aquilo quase que com uma certa frequência, né, aquele conteúdo, seja uma página do Facebook, do Instagram ou uma outra mídia, tá? Então a gente tende a pegar aquele conteúdo, pegar aquela informação e isso tende a nos fazer se posicionar sobre alguma coisa, seja só internamente, não estou dizendo para um posicionamento lá dentro das redes sociais, e sim um posicionamento interno, de pensar aquilo, olhar para aquela informação e pensar sobre aquilo. Então isso é muito importante e acontece, né, no nosso dia a dia, a gente tem que fazer. Se você não está fazendo esse processo crítico de olhar aquela informação e pensar, tá, o que eu penso sobre isso, comece a fazer, porque é muito importante tu ir desenvolvendo essa criticidade aí das coisas que você consome, né? Então, para além de assistir um vídeo ou ver alguma informação, ler algum texto na internet, você precisa criticar aquilo, pensar se aquilo faz sentido, não faz sentido, tá adequado à tua realidade, não é a tua realidade, né? Se posicionar em relação a isso, mesmo que mentalmente, é muito importante para tu ir adquirindo essa criticidade, porque isso vai te ajudar diretamente na produção da tua redação, tá bem? E no texto 3, nós temos o vídeo que mais viralizou nas últimas semanas, que foi a questão lá da atualização das crianças, que o Felca, né, movimentou as redes sociais ali na publicação do vídeo, que acabou gerando diversas polêmicas, diversas denúncias e diversas questões ali, né, em relação aos crimes que estavam sendo apontados naquele vídeo do Felca. E não percebam que até o momento a gente teve um vídeo, um texto em que falou sobre a violência que aconteceu e o looping dessa mídia, né, o looping dessa agressão lá da violência doméstica ficar passando constantemente. Depois a gente teve a situação ali da responsabilidade, o papel da mídia nessa influência, né, na nossa sociedade. E aqui o texto 3 também falando sobre essa viralização, especificamente agora desse outra temática. Então perceba que não são assuntos de uma mesma coisa, são assuntos que viralizam, né? Então, após eu fazer a leitura, ter propriedade das informações que aqui estão, né, dentro dos textos de apoio, aí sim a gente consegue pensar o planejamento do texto. Porque a partir das informações que eu já tenho, que eu entendi sobre os textos de apoio, eu consigo organizar as minhas ideias aqui para a construção do texto. E aí eu vou fazer o planejamento de fato. E qual é esse planejamento? É eu entender primeiramente a frase temática, então eu já entendi que a gente tem 2 pontos aqui, que é o uso de informações da internet e esse uso dentro do contexto de investigações criminais. Então é num contexto de crime ali que está sendo pensado nessa narrativa, certo? Entendi a frase temática, agora sim eu posso ir para as questões da prova. Quando há questões. Prof, não tem questão, o tema já é uma pergunta. Perfeito, tu vai ter essa pergunta ali que está
na frase temática, né, para responder ela. Então, indiferente se só tem uma frase temática e ela é em formato de pergunta ou não, é só uma afirmação, a ideia, né, de planejamento do texto vai seguir a mesma linha, que é olhar para aquela informação, interpretar ela e seguir os pensamentos sobre aquilo. Nesse exemplo aqui, a gente tem então o D1, que é o de que forma, viralização de conteúdo. Deixa eu limpar aqui para nós. De que forma a viralização de conteúdos pode comprometer o andamento da investigação policial, de uma investigação policial. Então, quando a gente pensa como que a gente vai responder isso, é literalmente fazendo a resposta a essa pergunta inicialmente, porque isso é planejar, é pensar as nossas ideias. Então, a gente tem qual uma forma que a gente pode colocar aqui que compromete o andamento de uma investigação policial? Um dos comprometimentos que a gente pode citar aqui é justamente essa questão de quando o conteúdo que está sendo investigado viraliza, isso se torna uma grande bola de neve de informações e conteúdos na internet. Então, a polícia ela vai ter uma certa dificuldade em filtrar todas as informações que estão sendo propagadas ali para cuidar o que é de verdade, o que é verídico ou o que é fake news, que é falso, né? Que é uma informação que está sendo inventada só para a pessoa também receber views, porque a gente sabe que muitas pessoas se pegam de uma polêmica e começam a produzir conteúdo para ficar na mídia, para receber likes, né, receber as curtidas, receber as visualizações do seu vídeo ou no seu post. Então a gente sabe que tem essa questão de surfar na onda, né, da internet ali, quando algo viraliza, quando algo se torna viral, todo mundo sabe sobre aquilo, né? E aí a gente tem esse risco que tem um potencial de comprometimento aí do andamento de uma investigação policial, porque a polícia vai precisar ter mais tempo ali na análise daqueles dados, daqueles conteúdos que estão sendo propagados, para confirmar se aquilo realmente é verdade ou não, se é só uma tentativa de chamar atenção, né? Então precisa ter esse cuidado. Então isso já é uma possibilidade de argumentação, de pensar o comprometimento do andamento de uma investigação no sentido de viralização de conteúdos. Então isso você já pode colocar aí no teu planejamento. E pensando que uma das formas de comprometimento é o tempo para analisar os conteúdos compartilhados e viralizados ali. Uma outra forma que a gente pode pensar aqui, ainda para estimular esse pensamento crítico de o que pode comprometer o andamento de uma investigação policial. O que também pode comprometer é o seguinte: quando a gente pensa lá que estava sendo feita uma investigação, no cenário até inclusive do Ítalo Santos, que foi quem foi denunciado ali no vídeo do Felca sobre adultização de crianças, adultização infantil. Nesse cenário ali de denúncia, né, o vídeo que o Felca publicou foi no dia X, que inclusive aqui no texto de apoio diz que foi no dia 6/8. A investigação lá já estava acontecendo, digamos, né, que já estava sendo analisado, ele já estava sendo investigado lá pelo Ministério Público. Porém, não houve uma atuação imediata de liberação, né, de ordem judicial para mandato de busca e apreensão dos materiais dele, dos aparelhos eletrônicos e até mesmo dele, né, como uma prisão preventiva, por exemplo. Não foi imediato, não foi a partir do momento que teve ali o número de visualizações gigantescas do vídeo do Felca, não aconteceu uma ação direta, né? Demorou alguns dias, se passaram alguns dias para que houvesse a liberação desse mandato, para que pudesse ter a ação ali de ir até a casa, né, do Ítalo, que era até então um possível suspeito, porque estava no processo investigativo, e quando chegaram lá, não tava mais as coisas dele, né? Ele tinha tirado os eletrônicos, tirado essas coisas. Então a gente tem ali um comprometimento desse processo que está em andamento, dessa investigação em andamento, uma vez que ele pode ter feito a exclusão, né, de algumas provas, ele pode ter feito ali alguma ação, né, que
inibe até mesmo um flagrante que poderia ter ocorrido, né, da polícia chegar e ele tá ali com todos os conteúdos expostos ali das coisas que ele estava sendo investigado. Então isso é também um potencial comprometimento ali de uma forma, né, de comprometer essa investigação. Então perceba que dá para a gente pensar com base no nosso conhecimento de mundo, inclusive até porque esse assunto em si, ele está em alta atualmente, né? E aí é natural que a gente consiga ter uma linha de raciocínio um pouco mais breve. Então é bom a gente fazer esse exercício de pensar as formas da questão policial em conteúdos diversos, né, justamente para nos estimular a pensar sobre a temática, a pensar sobre esse assunto, né, para além de um contexto de prova mesmo, aqui onde tem uma proposta estruturada para pensar o assunto, você pode ir exercitando essa criticidade e essa análise dos conteúdos que você analisa para um contexto de prova. Então, você pode também pensar a redação dessa forma. Então, agora a gente vai para o segundo ponto, que é quais medidas e protocolos podem ser adotados para que a polícia utilize informações virais de forma eficiente e segura. Se você chegou até aqui, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro conteúdo. Então, pensando essa partezinha aqui, né, de forma eficiente e segura, de que maneira isso deve acontecer, como que isso deve ocorrer. Então, pensando que esse aqui vai ser para o desenvolvimento 2 do teu parágrafo lá da redação. Então, quais as medidas e protocolos podem ser adotadas? Lembra que eu acabei de comentar sobre a precisão do Ministério Público ou das questões de ordens judiciais para conseguir um mandato mais breve, para ter uma agilidade? Isso é uma medida, um protocolo que pode ser implementado, adotado pela polícia para facilitar essa ordem de possível prisão ou ordem ali para pegar os materiais e eletrônicos e essas questões mais digitais, digamos assim, né, do investigado. Então, essa agilidade é uma possível medida e protocolo que pode ser adotada pela polícia quando acontecem essas informações viralizadas. Então, vamos colocar aqui. Então, uma das possibilidades é essa, agilizar a liberação judicial para uma busca e apreensão de materiais que auxiliarão na investigação. Então, se sabe quais os materiais que precisam ser apreendidos, justamente para ter ali a análise dos peritos para averiguar se existe ali uma potencial um potencial crime ali naquele conteúdo. Então, essa é uma das possibilidades de medidas e protocolos que podem ser adotados. Uma outra medida que pode ser adotada aqui também é num contexto muito mais de responsabilizar as plataformas. Então, pensando lá que uma vez que o YouTube percebeu que aquele vídeo estava sendo muito visualizado no cenário do YouTube, porque foi o vídeo do Felca ali que a gente está analisando como possibilidade. No momento que isso se percebeu enquanto viralização ali daquele conteúdo, o YouTube poderia notificar as forças policiais, né, notificar ali a parte da segurança pública para que algo seja analisado, né, porque se há uma necessidade de investigação mais detalhada sobre aquilo que está sendo viralizado, aquele conteúdo ali que está sendo passado, né, assim como é também uma possibilidade de responsabilizar as plataformas para que elas percebam que aquele comportamento é suspeito, porque hoje a gente sabe que tudo é monitorado num contexto de plataforma de rede social, né? Então, embora a gente faça ali o compartilhamento, né, no direct dos nossos amigos, mande aquele link lá de determinado conteúdo no WhatsApp, mande aquele conteúdo para alguém, ou simplesmente compartilha nos próprios stories, né, na própria plataforma ali da rede social, a gente tem esse comportamento ali e aquilo ali é monitorado no sistema, né? Isso fica lá gravado naquela plataforma que a gente está utilizando. Então, esse comportamento de perceber que algo está estranho também pode ser controlado, né? Desde que a plataforma faça esse processo.
claro, dentro dos limites da legalidade ali, no sentido de não ficar um controle excessivo, mas dentro daquilo que é considerado crime, né? Então a gente está pensando nesse contexto de crime, de algo que é errado, né? Que no caso ali daquele comportamento de pedófilos dentro das plataformas. Tem como controlar isso, porque tem um comportamento padrão dessas pessoas, né? Uma vez que aqueles usuários estão acessando conteúdos de crianças, por exemplo. Então a plataforma ela consegue ter esse monitoramento, ela consegue enxergar isso desde que ela crie um sistema para isso. E aí ela cria, por exemplo, uma IA lá que faça esse monitoramento, faça esse controle e perceba que aquele usuário só assiste vídeos de crianças com X estereótipo lá, com pouca roupa, com dancinha, enfim. Isso dá para ser controlado, isso dá para ser visualizado. E a partir desse momento em que ela entende que aquilo é consideravelmente crime, né, ela pode também notificar a área de segurança pública para que haja uma ação. Então, né, no sentido de os órgãos competentes investigarem, fazerem as suas análises, entender aquele comportamento e aí sim ter uma efetividade, né, trazer uma certa segurança para aquele ambiente virtual, né, porque embora seja online, embora todo mundo possa ter acesso àquela coisa, é interessante, é pertinente que aquilo seja mais seguro, mais eficiente no cenário ali de crimes, né? Que a gente está falando aqui de algo extremamente absurdo, né? Que é a pedofilia, que é essa adultização das crianças. Então isso é muito problemático. Então nada melhor do que pensar regras ali. Opa! Nada melhor do que pensar regras para esse ambiente para que a gente se sinta mais seguro. E aí sim haverá medidas e protocolos que vão ser adotados pela polícia para usar esses conteúdos virais, essas informações virais de forma mais eficiente e segura. Então é possível aplicar esse tipo de medida, seja por uma política pública, né, um projeto de lei, ou até mesmo essa regulamentação ali, num cenário de projeto de leis, né, que haja essa regulamentação ali de uma maneira mais precisa e segura e, claro, transparente, né, é muito importante que isso esteja claro ali dentro dessa organização de ideias do que a plataforma deve se responsabilizar e o que, obviamente, o usuário é responsável, né? Isso precisa também estar extremamente claro ali. Tá bem? Então é isso. Se você gostou deste vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e se você quer ter a tua redação corrigida por mim, clica no link do WhatsApp que tá aqui na descrição. Até o próximo. Tchau, tchau!